E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a segunda parte do programa falando a respeito de casamento, de relacionamento e mais uma vez com uma convidada especialíssima, a melhor do mundo, do universo. Já pode filmar a Leila Miranda. Vamos dar sequência. Então no programa anterior a gente acha que se concentrou mais em alguns aspectos importantes para que você que é homem ou mulher entenda com clareza, tire assim qualquer sombra que te impede de enxergar a decisão séria que é o casamento. E demos algumas dicas para a mulher, se o homem é uma pessoa que tem uma pegada para trabalho, não é preguiçoso, tem um espírito de cuidado, falamos da preocupação dele com a vida espiritual, que o propósito do casal deve convergir e não é de um anulando do outro. A gente falou de vários aspectos que a gente pode perceber antes para que essa decisão seja acertada, a bênção dos pais e algumas áreas que vão nos protegendo nessa decisão. E hoje nós gostaríamos de dedicar um pouco mais nesse programa um tempo para falar de aspectos práticos do dia a dia da vida do casal. Eu queria começar falando sobre um ponto aparentemente básico para aqueles que são cristãos, mas que eu tenho visto muita dificuldade principalmente em pastores, principalmente em ministros, né? Você sabe que é muito comum, às vezes, pessoas se iludirem com a figura do homem que está no púlpito, né? Ele produz uma imagem de perfeição e só Deus sabe o que às vezes mulheres de pastores passam dentro de casa, né? E assim também o oposto, mulheres que são uma bênção no púlpito dentro de casa são um terror. São prestativas na igreja, né? Tudo em casa. Em casa não... Mas enfim, dentro disso, uma das coisas mais básicas e elementares do cristianismo, elas parece que se tornam difíceis de ser colocada em prática, que é o aspecto do perdão, né? A Leila no programa anterior ela falou que no começo do nosso casamento ela se tornou uma pessoa ciumenta e ela não contou o porquê, mas na realidade teve uma chave que teve um gatilho que despertou isso nela, que foi gerado por minha causa antes do casamento. No início do nosso namoro, por ela ser até nova, o jeito dela ser mais na dela, muito quietona e tal, eu vinha de um como que eu posso dizer, Você achava que eu era muito quietona? Não? Eu conversava mais com a sua mãe e com seu pai do que com você, mas eu acho que eu vinha de um formato de relacionamento, né? Com pessoas mais maduras e comecei, e eu sabia que Deus tinha colocado a Leila na minha vida, mas eu não sei se eu comecei a me sentir meio inseguro, eu queria despertar nela alguma coisa de uma forma errada, né? Tinha acabado de converter, vim no mundo. Então eu morava em Campinas, fazia faculdade lá, e eu comecei a inventar umas histórias para ela, para despertar nela ciúmes. Então eu vinha de carro de Campinas para Taubaté, falava que eu dava carona para umas meninas da faculdade, então eu não dava nada. Ela me ligava, na época, só faz 20 anos atrás, não tinha celular, ela me ligava, eu não estava em casa, daí eu chegava, depois ligava para ela, e na verdade eu estava em casa. E falava assim, olha, eu saí... Eu era a criança. Não, mas... Amor, não precisa contar essas coisas. Tá bom. Passou, a gente nem lembra mais. Não, nem lembro mais, mas é que eu tô querendo falar de perdão. Daí todas essas coisas, ela foi levando, passando por cima no namoro. Quando chegou quando a gente se casou, parece que gerou nela uma insegurança, porque na verdade eu nunca tinha desfeito tudo aquilo. Então quando ela começou a se tornar insegura tal, e começou realmente a se tornar um ciúme ao ponto de começar a interferir no meu ministério, na minha vida de igreja tal, porque ela ficou bem ciumenta. E daí... Foi cuidadoso pra falar, eu fiquei doentinha xarope, mesmo, né? Bom, daí um dia eu tava já sofrendo bastante com aquela situação. Quem tem uma mulher que tem essa dificuldade sabe do que eu tô falando. Você se sente preso, você vai num ambiente, você já entra com medo. Fala assim, se olhar pro lado, depois do negócio... não precisava nem olhar, né? Nem Às olhar. vezes a pessoa ciumenta, ela cria tanta coisa na cabeça dela.
Mas daí eu lembro que eu cheguei em casa, fui orar, falei, caramba, pô, recém-casado tá difícil de segurar a onda, né? Daí eu comecei a falar com o Senhor e Deus me mostrou, falou assim, cara, você criou isso. Vá até ela e peça perdão e conte ponto a ponto da época do namoro. E eu chamei a Leila e eu me lembro que eu falei para ela, olha, lembra aquela vez que eu falei que você ligou? Aquilo lá não era verdade, eu fiz isso para despertar algo em você, eu sempre amei você, eu nunca fiz nada. Você lembra aquela vez que eu falei que dei carona? Não dei carona nada, eu queria te pedir perdão por todas essas situações lá da época de namoro e tal. E a partir dali, né, eu sei que para Leila foi um processo onde ela foi sendo livre, mas para mim, da noite para o dia acabou. Ela nunca mais voltou naquele aspecto. E a gente aprendeu algo. A gente aprendeu algo logo no começo de casado, que o perdão tem que zerar a conta. O perdão não pode mais ser trazido à tona o fato perdoado. Então, o que eu vejo hoje é que pessoas elas têm discussões, têm situações mal resolvidas de 10, 15 anos atrás. Tem mulheres feridas que a gente começa a aconselhar casais por coisas de 20 anos atrás, coisas que foram cometidas na época de namoro e até hoje. Daí a gente olha e fala assim, mas você nunca pediu perdão para ela? Daí o cara fala, pedi. Daí eu falo, mas você não perdoou? Perdoei. Eu falei assim, então vocês não entenderam o que é perdão. Você imaginou se Cristo nos perdoasse todas as horas que a gente tivesse que pedir perdão? Ele falou, mas você está aqui de novo, já te perdoei disso aqui, você já fez isso 10 vezes, você lembra 10 anos atrás que eu já te perdoei? Você imaginou? E o perdão dele é o padrão para que nós possamos exercer isso, e principalmente, prioritariamente na nossa casa. Então, quando eu e a Leila temos qualquer assunto, desde então, né, ao longo desses 18 anos, desde dessa fase até hoje, se tem qualquer assunto mal resolvido, quando a gente chega nesse ponto e fala assim, você tem razão, você me perdoa? Te perdoo. Naquele exato momento a gente até brinca e fala assim, não, então você dá uma risadinha aí, porque não adianta você perdoar e continuar mal-humorada. Não adianta você perdoar e daqui a uma semana você voltar nesse assunto. Você perdoa? Eu reconheço que eu errei, você me perdoa, então zerou. Bom, mas é interessante você colocar isso, porque eu acho que tem 2 pontos. A pessoa primeiro que pede perdão, ela se arrepende. Então também uma pessoa que pede perdão hoje e fica toda hora fazendo a mesma coisa. No mesmo. Então eu vejo assim, que é uma questão de arrependimento genuíno e um perdão genuíno. Né? Porque tem pessoa que às vezes para acabar uma discussão fala assim, então você me perdoa, mas não muda nada, não reconheceu que de fato errou nada, né? Então são duas coisas que precisam caminhar juntas, né? Desde que a gente teve essa conversa a respeito dos ciúmes, embora as coisas aconteciam muito dentro da minha cabeça, você nunca me deu nenhum tipo de motivo, né, para desconfiar ou qualquer coisa nesse sentido. Desde o dia que você me pediu perdão, eu nunca mais suspeitei nenhum tipo de postura, né, ou qualquer coisa. Então veio acompanhado de... E até porque acho que você sabia algumas coisas que aconteciam dentro de mim, você se policiava até mais, né? Então eu vi assim, esse cuidado também em me ajudar a vencer essa situação, porque senão a gente fala assim, ela não me perdoa nada, mas você também não mudou nada, né? Então são duas coisas que precisam caminhar juntas. Mas você colocou muito bem, né? Eu acho que entendendo também a dificuldade, não era uma coisa assim, agora eu faço o que eu quiser, você tem que ver. Não, havia uma disposição, né, em ajudar. Até porque a gente tem que entender que a base do casamento é o amor. Pô, se eu amo ela, eu quero o bem dela, eu tenho que ajudá-la a vencer isso, a entender isso. Mas o perdão é uma ferramenta preciosa. O perdão é algo que ele é uma característica de quem tem a Cristo. É um atributo de Cristo, cara, é isso aí. O atributo de Cristo que se manifesta em nós. É impossível alguém falar que tem a Cristo e não perdoar. Ou alguém falar que perdoou sem a Cristo. Sem que seja Cristo a base do seu perdão, porque não existe, não tem outra religião do mundo. A gente junto se completa. Então eu quando eu vejo pessoas que frequentam uma igreja, se dizem cristãos, falam assim, não, eu não perdoo, eu falo assim, então é difícil que Cristo tenha sido formado em você, porque a mente de Cristo, ela não nos dá opção. Quando Cristo habita em você, você não tem opção. O perdão é uma coisa natural dessa nova vida que nós temos no Espírito. Natural, mas nem sempre é fácil, né?
Não faço. Ela é natural. Mas é como assim, você não tem outra opção. Sim. Natural no sentido de que... É o que faz parte da nossa vida, embora tenha o processo de decisão, né? De tomada de decisão. Assim, não, eu vou perdoar, eu vou passar por cima disso E tem um outro aspecto que eu não quero entrar na profundidade desse aspecto, que é mais polêmico. Eu vou deixar para tratar isso em outro vídeo, uma próxima vez. Até gostaria que fosse com a Leila mesmo. Mas a gente também tratou por muitos anos de maneira muito religiosa o assunto dos motivos que são plausíveis biblicamente de separação. Então eu tenho visto mulheres, eu já tive um caso de um aconselhamento que eu vi o homem, me chamaram na casa para atender o casal, e você se lembra disso, e os dois começaram a falar, e a mulher falava pra caramba, e o cara quieto, e eu já estava tomando todas as dores do cara. Falei, nossa Deus, essa mulher é terrível e tal. Daí quando eu comecei a aconselhar os dois, a mulher falou assim, não, apóstolo, você não está entendendo. Ela levantou a camisa e ela estava inteirinha roxa, cheia de hematomas. Naquele momento eu parei a conversa assim, isso aqui não é mais um aconselhamento pastoral, é um caso de polícia. Eu vou denunciar, vou dar parte, você lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Isso aqui não é um aconselhamento pastoral. E aquela mulher naquele momento ela estava liberada para se separar. E às vezes a gente fala isso, gera polêmica, as pessoas falam assim, não, porque a Bíblia, os mesmos religiosos que falam, não, porque a Bíblia não dá resposta. Eu quero ver se a sua filha aparece diante de você espancada por um marido, você fala, não, volta para lá, fica com ele, porque Deus, meu irmão, a Bíblia ela é muito clara no que diz respeito à diferença de repúdio e divórcio, né? E o repúdio era quando o homem ele matava a mulher dentro do casamento, matava a mulher, ele rejeitava a mulher, ele deixava essa mulher de lado. E daí a Bíblia fala que Deus então cria o divórcio como uma maneira de falar assim, cara, se você já está fazendo pela dureza do teu coração, está tratando ela desse jeito, então libere ela da tua vida, não permita que ela viva debaixo desse jugo, dessa opressão. Então, em alguns casos, quando entra no aspecto violência, nós aconselhamos muitas vezes essa mulher a sair da sua casa, porque nós não podemos colocar em risco a vida de uma pessoa, diante de muitas vezes de homens que são verdadeiros psicopatas, né? Em virtude, porque a Bíblia só fala que é em caso de adultério. Mas esse ponto eu quero tratar um pouco mais à frente. O que eu quero que você entenda é o seguinte, o homem ele tem que cuidar da mulher como aspecto prático, como a Bíblia diz que Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Então, cabe ao homem como sacerdote uma paciência, cabe ao homem como sacerdote o cuidado, cabe ao homem como sacerdote levar a sua esposa à estatura de Cristo, cabe ao homem como sacerdote a provisão, cabe ao homem como sacerdote o apoio junto aos filhos. Todas as responsabilidades maiores são sobre nós, sobre os homens. E por isso a mulher ela tem que ter a sabedoria da escolha. E hoje as mulheres são tão sobrecarregadas porque os homens não cumprem o seu papel, né? Nós vivemos dias onde precisamos restaurar o sacerdócio dos homens nas suas casas, né? Eu posso só linkar, né? Você falou que não vai entrar lógico, não vou entrar na profundidade, né, do assunto, tudo, mas eu acho que tem uma coisa interessante pra gente linkar aí, que é uma coisa de dia a dia de relacionamento, que são pessoas que às vezes têm razão em um certo ponto, mas perdem a razão na maneira de tratar. Né? Na maneira de tratar, no jeito de falar. No jeito de falar. Então, às vezes, né, nesse aspecto, foi pro limite, para algo extremo, né, que foi de chegar à agressão, mas pode ser que se você conversasse com aquele homem, ele tivesse, antes, né, da agressão, ele tivesse todos os motivos. Argumentos, né, assim, não, minha esposa ela age assim, ela me responde desse jeito, parananana. Mas a hora que ele agrediu, ele perdeu completamente a razão e ele deu ali liberdade para aquela mulher tomar uma decisão. Isso é um caso extremo, mas no dia a dia acontece muito isso. Porque os momentos de cada um são distintos. Então, às vezes o homem chega, por exemplo, pilhado do trabalho, cheio de problemas. Daí ele chega em casa, a mulher descarrega. Porque seu filho é isso, porque lá precisa comprar isso aqui. Pode ser que tudo que ela está falando fosse verdade, mas ela perde a razão na maneira de tratar com o esposo. E como cuidar disso, então, no dia a dia? Tcharam. Como que a gente faz na prática?
Não, vamos falar na prática como que a gente faz. Primeiro, é uma coisa que eu sempre falo com o Kiko, que eu acho que tem alguns assuntos que são espirituais. Isso. E tem alguns assuntos que são naturais. Gritaria é falta de educação, não é espiritualidade. É isso aí. Né? Você perder o respeito com uma outra pessoa e tratar ela... Não tem justificativa. Você tratar ela de... você é um burro, você é isso, pra ser sutil, pra ser mais sutil os palavrões que a gente ouve que são tratados assim, dentro de lares cristãos. Você xingar uma pessoa, isso não é uma questão só de espiritualidade, isso é uma questão de educação. Isso é uma coisa que você tem que tratar desde da sua infância, né? Então, antes de a gente entrar numa questão espiritual, entra numa questão de educação. Eu não tenho o direito de gritar e xingar e oprimir. Falta de respeito. Falta de respeito a ninguém. A ninguém. Muito menos dentro da sua casa, seja com o seu marido, seja com os seus filhos, né? Que às vezes estão fazendo bagunça, estão te tirando do sério, você está super irritada. Nada de Mas te dá isso direito, não te dá o direito de ofender e gerar uma marca na vida do seu filho. Nessas horas a gente coloca em prática o quê? O fruto do espírito, né? A paciência, o domínio próprio, de você saber a hora de colocar. Tem coisas que você... Isso eu tenho buscado ensinar muito pro Caio e pra Bruna. Às vezes ele quer falar com o Kiko, mas num dia que ele acabou de chegar do trabalho, tá com milhões de coisas na cabeça. E eu falo pra Bruna assim, Bruna, você tem que ser uma mulher sábia. Agora não é a hora de você colocar isso. Não, tá formando. Não, porque a figura mas é engraçado. Então assim, não é a hora de você conversar sobre isso com seu pai. Se você for conversar agora, você vai ter uma certeza de que a resposta é não. E ela tá sendo muito bem treinada, né? Às vezes eu chego do trabalho, ela chega com um docinho. O que ela fez esses dias? Não sei. Um beijinho com Nutella. Um beijinho com Nutella. Daí ela preparou, me trouxe. E aí, pai, gostou? Eu falei, gostei. Então, sabe aquele negócio que eu tava querendo comprar? Ela prepara o ambiente para me pedir algo. Mas toda muito engraçada. Mas eu também tenho ensinado ela isso, porque ela não pode usar desses... Ela tem que saber o momento. Mas uma coisa, dentro do que você falou, vou colocar um fato que aconteceu ontem. Ontem eu estava indo para uma reunião bastante importante de trabalho em São Paulo. Eu estava com várias coisas na cabeça, né? E eu estava indo para deixar a Leila de manhã no trabalho, para deixá-la, para que eu pudesse seguir para São Paulo. E minha cabeça estava pensando assim, eu tinha 3 reuniões, e eu estava com a cabeça tão focado na reunião, eram coisas importantes, tinham situações, e a Leila saiu aqui de casa e foi até no meio do caminho falando de uma série de coisas que ela precisava fazer. Olha, como você vai ficar com o carro, é tudo coisa importante, que ela ia ficar aqui, tinha que resolver, como que a gente vai fazer, como que eu faço para levar o carro no inglês, como que eu faço para... Eu só sei que parece que aquelas palavras foram crescendo dentro de mim. Eu falei assim, amor, eu sei. Eu falei assim, tudo isso que você está falando, eu sei que é importante, mas eu não tô com cabeça para isso agora, né? E ela falou, tá bom. E ela ficou quieta, cara. Daí eu peguei e deixei ela na igreja, peguei a Dutra, né, para ir para São Paulo pegar na Ayrton Senna. Eu pus uma adoração, falei, Senhor, aquieta minha alma, né? E daí eu senti assim, Deus me enchendo de paz naquele momento para as reuniões e tal, fiquei tranquilo. Daí tava eu e o Senhor no carro e tal. Do carro eu resolvi tudo que ela me pediu em menos de meia hora. Eu pedi para alguém buscar o Caio na escola, tinha mais 2 coisas que ela tinha me pedido. Eu sei que eu resolvi as coisas rápido, mandei para ela uma mensagem carinhosa, eu falei, amor, resolvi tudo que você me pediu, tal. Mas aquele momento que eu falei para ela, eu poderia ter falado assim, para de falar. E às vezes o que é um erro se transforma em 2, em 3. Daí eu posso falar, para de falar, ela já fala assim, nossa, mas é tudo que eu tenho que fazer, você sai, e virava uma discussão, né? Então, eu tive jeito para falar, e ela teve a sabedoria de saber que as coisas dela eram importantes, mas ela falou assim, não é a hora de falar, e as coisas se resolvem quando os dois conseguem, muitas vezes, recuar. E é interessante um conhecer o tempo do outro, né? Como você disse, cada um tá no... A mulher, ela tem, não todas, mas a maioria das mulheres tem um período do mês onde fica um pouco mais irritada. E é importante que o homem saiba disso. A gente fala, levanta a placa. Não, mas é importante a mulher levanta saber a plaquinha. que... É importante a mulher saber que às vezes o homem chegou num dia atarefado, tá pensando milhões de coisas na cabeça, né, e não ir falar, assim como o homem também saber que a mulher às vezes ela tem um período que, por favor, não entre em alguns assuntos comigo que a gente fica mais intolerante, né? Então é importante você saber e conhecer, e isso evita muitas discussões
dentro de casa. Né? A gente fala assim, é comum um casal brigar, é comum um casal ter divergência de pensamentos. Não brigar. Não entrar num ambiente de briga, de discussão, de gritar, de ofensa, isso não é comum. Quer dizer, isso é comum, mas não é normal. Uma vez eu ministrei sobre isso. É comum, é fácil, é muito comum da gente ver, mas isso não é algo normal. Então, são aspectos assim práticos no dia a dia, mas que fazem muita diferença, né? Quando você o tom de voz que você coloca as coisas, o momento que você coloca as coisas e a sabedoria de recuar diante de alguns argumentos que podem ferir, podem ofender e te roubar a razão. Outro ponto importante que a gente tem observado é que as pessoas, nós, né, como pessoas, nós mudamos ao longo da vida, né? Com certeza quem eu era com 18, 19 anos, 20 anos ou quando me casei é diferente da pessoa que eu me tornei hoje. E essa dinâmica do casamento, que ela é muito gostosa, a gente aprender a desfrutar de cada uma dessas estações que a gente passa ao longo da vida juntos, né? E ao longo desses 18 anos de casado nós tivemos muitos tempos bons, né? Muitos tempos de prosperidade e tivemos muitas dificuldades, muitos problemas que nós tivemos que enfrentar junto. E a maneira como você atravessa essas situações diferentes, elas só podem ter estabilidade quando nós estamos em Cristo. Fora de Cristo, as circunstâncias, elas interferem diretamente no casamento, né? Eu tenho visto pessoas que passam por crises financeiras e essas crises financeiras interferem diretamente no relacionamento do casal, né? Então, a sensação de privação começa a produzir muitas vezes conflito. E eu acho que uma das coisas que tem sido muito importante ao longo desses anos é a sabedoria que a Leila tem tido como esposa para não acusar. Lembrei do aspecto que eu ia falar. A tomada de decisão, ela precisa ser feita sempre na vida do casal em concordância, né? Então eu me lembro que certa vez eu sempre empreendi muito, sempre fiz muitos negócios, então, e certa vez eu fui entrar num negócio e a Leila me aconselhou umas 3 vezes, falando assim, eu não acho legal. E eu sei que eu convenci ela de uma série de argumentos que era bom. Ela falou assim, então tá bom, vamos. Eu também não entraria se ela falasse não. Ela não estava convicta, mas ela falou, bom, vamos. Bom, e o negócio não deu certo. Não deu certo, gerou muito problema. E eu acho que naquele momento foi um período bem difícil que eu passei, ainda era novo como profissional e tal. E foram muitos os desafios naquele período. Se ela tivesse em algum momento soltasse uma palavra do tipo, eu falei para você não fazer, falei que não ia dar certo, eu acho que arrebentava comigo, né? E eu me lembro que uma certa vez a gente passou um tempo difícil e eu falei para ela, nossa amor, desculpa eu tô sofrendo muito com isso daí, não sei como a gente vai resolver. Assim, que isso, a gente tá junto, se a gente tomou a decisão de entrar nisso, a gente vai sair disso junto. E ela sempre teve sabedoria para me dar suporte nesses tempos difíceis. E ultimamente também em outros desafios até maiores que vieram depois desse, uma vez eu vi a Leila dando uma palavra que mexeu muito comigo, porque ela começou a falar que nesses períodos de dificuldade ela passou a conhecer um Kiko que ela não conhecia, né? Uma pessoa que foi se reinventando na hora das dificuldades, que foi buscando forças em Deus para superar cada dia, que para estar de pé a cada dia eu dependia completamente de Cristo, e aquilo, ao invés de produzir nela uma insegurança, pelo contrário, foi dando nela certeza de que Deus ia fazer, porque ela via minha dependência em Deus. Então, a importância de quando você for tomar uma decisão, vocês tomarem em conjunto, em consenso, porque quando uma decisão em consenso dá errado, os dois estão juntos. Agora, quando uma decisão não tem consenso e dá errado, vai se tornar em acusação no futuro, né? Você falou sobre, no programa da semana passada, né, sobre você conhecer com quem você se relaciona, né, e você entra num pacto com aquela pessoa, e eu costumo falar
das decisões do homem vem sobre toda a casa, vem sobre a mulher, vem sobre os filhos, sobre tudo isso, né? E quando você se casa, eu acho que quando a gente faz lá aquela que você faz os votos, né? Que você fala assim, na saúde, na doença, né? Na alegria, na tristeza, coloca também lá nos erros e nos acertos. Porque embora sempre houve uma concordância, né, nas tomadas de decisões, mas eu não tô todos os dias, no dia a dia, né, de como sabendo que fazendo eu tô as coisas, né, entenda que a gente tá falando assim, coisas de dia a dia, de tomar decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, mas o meu coração descansa nele, porque eu conheço o Kiko, conheço o seu caráter, conheço os seus... Eu ia usar um termo que não é tão feio, mas... Então não... Então eu conheço muito bem, conheço a vida dele, então o meu coração descansa nele. E a partir do momento que vem algumas consequências por tomadas de decisão, vem sobre nós dois. Então eu não entendo que é algo somente dele, é algo nosso. E o que eu sempre falava para ele é o seguinte, pode acontecer o que acontecer, uma certeza você pode ter na sua vida, nós vamos estar sempre juntos, né? Porque existem situações na vida que é muito mais difícil você lidar dentro da sua casa do que com as circunstâncias fora, né? Fora, ele já tá tendo que enfrentar várias situações. Agora, chegar em casa e ter que explicar e justificar tudo pra mim e eu ainda tornar um peso ainda maior sobre ele, é muito mais difícil. Eu entendo que nós dois estamos em posições diferentes, mas na mesma batalha. E eu tenho uma função importante que é gerar refrigério na vida dele, né? De trazer um alívio no meio dessa situação toda. Então eu buscava sempre o quê? Nunca deixar com que a tristeza, com que a murmuração, com o espírito de miséria entrasse em casa. Porque aqui é onde ele é renovado para enfrentar as situações. E de fato, não é que eu nunca falei para ele, mas que de fato no meu coração o que estava acontecendo era sobre nós dois. Nunca sobre a vida dele, né? E é muito gostoso você discernir no espírito o que você vive, porque você sabe que Deus está te forjando e Deus está moldando um caráter, que Deus está te levando a um lugar muito mais alto. Então o seu coração descansa em Deus, por mais que sejam situações muito difíceis. O que eu falei para ele é o seguinte, que tem características nele que eu jamais conheceria se não fosse através dessas circunstâncias. Né? Então através da dor. Você quer falar através da dor do sofrimento. Então, assim, se não fosse através dessas circunstâncias que nós passamos, eu vi uma pessoa completamente forjada neste tempo. Eu vi Deus levantar um homem de Deus com uma autoridade, com uma revelação moldada na sua maneira, até mesmo, né, a gente conversa muito de falar, na maneira de se colocar. Deus moldou tantas coisas dentro dele. Então esse período que é para ser um período de dor, de sofrimento, é um período de você ver Deus manifestar coisas tão profundas, coisas tão lindas que nenhum dinheiro seria capaz de pagar ou de produzir, e memórias que nenhum tipo de viagem, né, amor? Nada. A gente passou por coisas tão gostosas, tão divertidas. Ele fica meio assim, não vale divertido. Mas é que pra ele era uma situação, mas pra mim, a gente passou por situações onde a gente conseguiu tanto caminhar além das circunstâncias, né, amor? A gente conseguiu caminhar acima do problema. Acima do problema. E eu acho que isso é uma chave, porque na vida, e na nossa situação, que era uma questão mais financeira, né, amor? O financeiro na vida das pessoas, ele é o patamar mais raso, né? O problema financeiro é o mais raso, porque a vida financeira, ela é muito... Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mais apertado. É muito inconstante. E tem gente que se move e toma as suas decisões dentro do casamento, tem gente que briga, tem gente que se separa por uma situação que é passageira, né? Então eu achei assim que esse tempo foi um tempo tão precioso de Deus forjar algumas coisas, né? Dentro de casa, de tudo. É emocionante ver quando a Leila fala, porque a gente sabe que o casamento é realmente um lugar muito alto, né? É um lugar muito nobre em Deus, e a gente vê pessoas se separando hoje ou brigando por coisas muito menores do que nós enfrentamos. Mas isso demonstra muitas vezes a falta de maturidade em Cristo, que é o centro de toda a relação, de todo o casamento. E algo que eu queria te falar como um dado estatístico que eu ouvi ontem, para a gente finalizar esse programa,
é que aproximadamente 80% das pessoas que se divorciam se arrependem depois de um ano. Dois anos. Depois de 2 anos, passou esse período, elas se arrependem do divórcio. Parece que cerca de 90%, se eu não estou enganado, falam que se tivessem tido um aconselhamento ou uma orientação no período de casado, poderiam ter vencido os desafios e preferiam não ter se separado. Porque o divórcio, ele provoca uma dor violentíssima, né? O homem e a mulher, eles não foram feitos para casar e se separar, né? Isso é uma situação extrema que muitas vezes pode acontecer em situações que às vezes sobrevêm sobre a vida de uma pessoa, mas não é o projeto principal de Deus. Então, o que nós podemos falar, se você tem hoje um casamento e tem lutado e tem passado dias difíceis, né, e tem às vezes sofrido, chorado, lute pelo teu casamento. Busque você que está me ouvindo, busque você crescer em Cristo, porque a tua transformação ela vai refletir mudança na vida do teu cônjuge. Porque às vezes você fica orando só pela mudança dele e não consegue abrir os teus olhos, porque grande parte dos problemas pode estar centrado em você, né? E quando nós mudamos, a gente gera mudança no outro. Então lute pelo teu casamento, porque vale a pena. E você que não é casado, entenda a seriedade do que é o casamento. Entenda que não existe para você que já conhece a Cristo a opção de falar assim, vou casar se não der certo. Não, a gente precisa ter a seriedade do que é uma aliança, do que é você entrar em pacto com uma pessoa. Beleza? E só para falar, e uma dica que eu quero deixar aqui também, né, um conselho, saiba dar a dimensão correta a cada coisa, né? Porque tem pessoas que pegam situações que são tão pequenas e se permitem ser roubadas na sua alegria, né? E tem uma outra palavra que eu acho muito tremendo, que vou terminar com isso, que eu não gosto de aparecer, mas quando eu apareço eu gosto de falar, é que a Bíblia diz que a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente, né? E que você possa ter a sua mente e o seu coração guardado por esta paz em meio às circunstâncias. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.